Vamos ao vivo, Cecília. Acho que agora vai. Então, bom dia para quem está chegando. A gente vai dar início aqui a mais um dia incrível de lives, de contribuição aqui na nossa Maratona da Maternidade Consciente. E a gente começa o dia já esquentando com a queridíssima Cecília Antipoff, que é uma pessoa realmente muito querida que eu conheci aí numa das minhas jornadas de reconexão comigo mesma profissionalmente, que trabalha também com mães, com pequenos, né? Ela é psicóloga também, doutora. E o que mais, Cecília? Se apresenta mais aí também. Ei, Simone, bom dia para quem está chegando aqui e para quem vai assistir depois, né, a gravação. Então, eu, quando recebi seu convite, né, antes de falar da formação, né, de algumas questões pessoais, quando eu recebi seu convite, eu fiquei muito feliz, né, porque, como você disse, a gente se encontrou num momento em que nós duas buscávamos ressignificar ou reorganizar a nossa vida profissional de uma forma mais alinhada com o que a gente acredita. E a gente acredita em coisas muito parecidas, né, Simone? A gente tem uma Sim. busca, né, a nossa busca em trabalhar com mães, né, cada uma na sua área mais específica, mas eu sempre me identifiquei, né, com você, com o que você trazia. Adoro o seu trabalho também e achei a ideia da maratona muito especial, né? Então eu vim aqui para trazer um tema que sempre aparece para mim como uma demanda das mães nas entrelinhas aí do que eu vou trazer. E acho que primeiro de tudo me apresento como mãe, né? Mãe da Mel, que hoje está com 5 anos e 8 meses, não, 5 anos e 9 meses, e sou mãe do Ian, que está com 2 anos e meio. E, na verdade, a minha vida profissional, ela deu uma modificada muito intensa depois da chegada da Melissa, da minha primeira filha. Eu formei em psicologia, já há 18 anos eu atuo no contexto de consultório clínico, né, com crianças, com mães, com famílias, e então tem uma bagagem aí muito especial para compartilhar o que eu venho escutando nesses anos todos, né, o que eu venho construindo junto com essas famílias. E sou muito apaixonada pela área da educação, por isso eu fiz mestrado e doutorado em educação, mas ao mesmo tempo que eu sou apaixonada, eu olho com muita preocupação, né, o que anda acontecendo por aí, em grande parte dos contextos escolares, na verdade, na maioria deles. Mas a gente tem muita coisa para fazer, né, Simone? Eu sinto que. E também tem formação sou educadora parental em disciplina positiva, né, que eu acho que é muito importante hoje esse olhar de como podemos acessar os nossos filhos de uma forma diferente da que nós recebemos, né? Usando um modelo diferente do que a gente recebeu. E aí eu venho atuando no consultório, continuo, e agora nas redes sociais, né, com um trabalho mais intenso voltado para mães. E lembro, Simone, quando a gente estava fazendo a nossa jornada lá juntas, né? Uma das perguntas que a Silvia Pains trouxe para a gente foi: de quem você quer ser herói ou de quem você quer ser heroína? E me veio muito forte, assim, das crianças, né? A minha conexão com o universo infantil, quando eu comecei a minha trajetória profissional, foi pensando em qual profissão eu tenho que escolher para trabalhar com crianças. E os meus avós paternos, tanto a minha avó quanto o meu avô, eles eram psicólogos e educadores, tinham uma escola de educação infantil, e então eu bebi dessa fonte muito de perto. E fui seguindo os passos deles, muito porque me identificava muito com a minha avó, muito inspirada por eles. E hoje estou aqui, né? Estamos aqui juntas. E quando você me convidou para a maratona e pediu para eu pensar num tema, eu resolvi trazer um tema que eu vejo que precisa ser trazido para as mães de uma forma bem leve, né? Vou trazer um pouco da minha dor, da minha dor quando me tornei mãe, né? E das exigências sociais, culturais e até internas, né? Da cobrança, cobranças internas
que mãe eu deveria ser, de qual conduta eu deveria seguir, e aí eu trago essa fala para compartilhar. E sabe, você está falando, né, dessa pergunta que a Silvia fez para você, eu me lembro exatamente desse momento, me lembro da sua resposta, e quando eu pensei em te convidar, essa é uma das, né, das sementinhas, assim, que você tem, que você vai semeando, e eu acompanho o seu trabalho também, e que sempre fica para mim, assim, né, poder cuidar dessas crianças através das mães, através do olhar das mães, né? Que aí tem muita coisa em comum com o meu trabalho também. Então, com tudo isso aí que você está contando de você, né? Eu acho que fica um pouco mais claro aqui para todo mundo o que me motivou a te convidar para cá, né? Não só porque é uma pessoa que eu gosto, que eu acompanho o trabalho, mas que realmente tem coisas para oferecer, que vai assim de encontro muito gostoso com a proposta dessa maratona, né? Então, especialmente até para quem está chegando agora e não assistiu as de ontem, essa maratona primeiro que é para qualquer pessoa, não é só para mãe, não é só para gestante, é para todo mundo que percebe esse convite, nesse olhar, nessa perspectiva de que tem eu estou num lugar, né? E que lugar é esse, que espaço é esse que eu me coloco, que eu escolho com relação às outras crianças, com relação à educação, já que não são só professores e educadores formados que realmente têm uma relação com as crianças, né? E que lugar, que espaço eu posso abrir para essas mães, não necessariamente só eu, ou aquela que está próxima de mim, mas nesse mundo, no planeta, né? Então, realmente eu estou muito grata em você ter aceitado, aberto um espaço aí na sua agenda num sabadão com os filhotes, para poder estar aqui com a gente, né? E esse tema, estou curiosíssima para saber de que maneira você vai trazer aqui, porque realmente ele vai contribuir bastante. Foi muito legal colocar ele aqui no primeiro momento do sábado. Então, Sim. fique à vontade. Então, o que que eu trago aqui para vocês? Para falar desse tema, eu preciso passear pela minha história com a maternidade. Eu cresci num contexto social e cultural que sempre foi me contando de formas sutis e às vezes implícitas e às vezes explícitas que a mulher ela tem que ser mãe, né? A mulher ela tem que casar, ela tem que ser mãe. Então, desde criança ganhava muita boneca, e nem sempre gostei de brincar de boneca, mas nem sempre queria ganhar boneca. Eu era aquela criança que gostava muito de brincar com os meninos, de subir em árvore, tinha hora que eu via as meninas brincando, eu via os meninos e ficava assim, ai, que preguiça dessa brincadeira aqui, eu quero ir para lá. E eu ia para lá com os meninos. E venho de uma família, da típica família tradicional mineira, sabe, Simone? Aquela família assim de que tem que casar, acompanhar o marido, vai estudar sim, mas o foco é constituir uma família. Então, eu fui incorporando isso e buscando isso para minha vida, né? Fui buscando a minha vida profissional, mas sempre tinha em mente o casar e ser mãe. E fui criando as minhas idealizações, as minhas expectativas, que naturalmente nós vamos criando, né? Às vezes eu escuto das mães assim, nossa, eu nem criei expectativa. Pode investigar que no fundo criou, idealizou e criou, porque isso é do humano, do ser humano. A gente sonha, a gente espera, a gente idealiza. E aí eu engravidei, né? A minha primeira gestação, minha primeira filha, ela foi desejada, foi planejada, e eu já era formada em psicologia, já trabalhava há mais de 10 anos com famílias, com crianças, orientando mães. Eu já tinha mestrado em educação, estava no meio do doutorado em educação. E aí, o que começou a acontecer dentro de mim? Uma tranquilidade muito grande, de vai ser tudo muito tranquilo, vai ser tudo muito fluido. A minha gestação foi muito saudável, eu fazia atividade física regularmente, eu fazia yoga, meditava, antes de dormir, eu fechava os olhos e entoava mantras, né? Me preparei para o parto natural e, de fato, minha filha nasceu num parto natural muito lindo, muito saudável. E eu lembro quando eu estava com minha primeira filha nos braços, minha primogênita nos braços, né? Aquela que transforma a mulher em mãe. Peguei ela nos braços e pensei:
senti, pronto, tá tudo certo. Aí veio meu obstetra do meu lado e falou assim: agora começa, né, Cecília? Eu lembro que eu olhei para ele até com um pouco de desdém, sabe? Eu fui bem, hoje olhando para a história, eu fui bem pretensiosa, porque além da gestação ter sido muito tranquila, muito leve, o parto maravilhoso, eu tinha uma bagagem teórica enorme, né? Então, o que que eu pensava? Já sei tudo, né? Eu oriento mães em relação a Expectativa, isso, né? vai ser tudo muito tranquilo. E aí eu criei o que eu acho que é a grande cilada da maternidade, eu criei expectativas, né? Eu criei uma expectativa de que eu, Cecília, seria aquela mãe Buda, sabe? Aquela mãe tranquila, serena, e que a Melissa seria aquele bebezinho Buda, aquele bebê que nasce, né? Chora um pouquinho só, mama, dorme. Aí acorda, dá um sorriso, mama e dorme. E a Melissa já veio chegando, né? Com os dois pés assim no peito e falando: mamãe, nada disso. Ela foi o neném que mais chorou na maternidade, a madrugada inteira. E eu lembro que ao final do parto eu pensei comigo mesma, só preciso agora de um banho, uma boa noite de sono para começar essa história aí de ser mãe. E não teve isso, né? Aí eu comecei a entender o que as pessoas falavam assim: prepara porque você nunca mais vai dormir antes. Só que isso a gente, as pessoas falam para a gente se preparar para algo que é impreparável, né? Como é que a gente vai se preparar para não dormir se a gente está dormindo? E aí foi a primeira noite sem dormir nada, e eu estava super cansada, esgotada, fui colocá-la no peito para amamentar. E aí, Simone, o que eu tenho para compartilhar assim é que antes da minha filha nascer, eu levantava várias bandeiras. Tem que ser amamentação em livre demanda mesmo, tem que ser criação com apego, tem que colocar o neném no colo o tempo todo, tem que usar o sling porque é bom para o neném, tem que. Eu tinha todos os meus livrinhos ali na minha mesinha, tudo bonitinho, né? Tudo, as leituras em dia, e passava isso para as mães com muito cuidado, com muita leveza, mas dentro de mim, assim, na minha casa, vai ser assim e vai ser fluido, vai ser fácil, vai ser simples. Eu achava que amamentar, eu fiz o curso de primeiros cuidados que ensina a gente a, né, a amamentar e eu ficava assim pensando, sabe quando você faz o curso, mas você fala, gente, mas é algo tão automático comigo, vai ser tão assim natural, até que a Melissa nasceu e eu entendi o que significava a tal da pega correta do neném, né? E no primeiro dia o meu mamilo já ficou ferido. E aí ela vinha mamar, eu sentia aquela dor. Aí depois do terceiro dia, quando o leite desceu, meu peito empedrou, porque a Mel mamava muito pouquinho, devagarzinho, e o leite veio com tudo. Aí eu dei aquela parada assim, uau, né? Essa história de que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, não sei como foi na sua casa, na minha não nasceu. A Mel Não, nasceu, o que que eu sim mesmo. senti? Tem uma mulher aqui que quer muito cuidar desse neném, que quer muito sentir que essa relação vai fluir, mas a mãe não nasceu ali, no dia que a Melissa nasceu. Ela foi nascendo, eu brinco que essa mãe, a Cecília mãe, ela foi nascendo no dia a dia, na semana a semana, no mês a mês. E o parto da Mel foi natural, foi lindo, foi leve, mas o parto da Cecília mãe foi muito dolorido, né? Eu brinco que foi fruto de, assim, de contrações muito doloridas. Eu me senti muito impotente, porque eu percebi que a minha preparação teórica, ela não era suficiente para eu cuidar da minha filha com leveza, com fluidez. As teorias estavam todas na ponta da língua, mas as teorias, elas são redondinhas, elas são exatas, né? Você vai ler um livro, você fala, nossa, que maravilhoso, é isso que eu quero para mim, até que você está com o seu bebê no seu colo, e eu me deparei com o livro é redondinho, é lindo, mas eu não sou. Eu tenho as minhas feridas internas, eu tenho a minha história de vida, tenho as expectativas que eu criei e que a minha filha colocou todas por terra na primeira semana. Ela não era o bebezinho Buda, muito pelo contrário, Melissa era um neném que vinha com muito choro, um choro intenso, um temperamento mais intenso, aquele neném que, né, não ia com as outras pessoas, que era muito eu e ela. E eu me vi muito angustiada, muito perdida, sem saber como conduzir. Lembro que na primeira consulta
com o meu obstetra, pós-parto, né? São 45 dias pós-parto. Ele chegou, me recebeu todo feliz. E aí, como tá? Eu só consegui chorar. Eu falei, tá horrível, tá difícil pra caramba. E aí ele entendeu tudo. Ele falou assim, Cecília, você, com toda essa bagagem teórica, com todo a sua trajetória profissional, você precisa desconectar do racional e se conectar com o seu instinto materno mesmo, com a sua forma de cuidar. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, e como é que faz isso? Eu, psicóloga que sou e que era, né? A gente cria muita expectativa, né, Simone? E aí eu comecei a olhar para as mães com uma empatia e com uma compaixão que eu não tinha dimensão de que eu tinha dentro de mim. Comecei a entender muito mais quando as mães chegavam até mim e falavam da angústia, do medo de não ser uma boa mãe, porque por muito tempo eu me senti uma mãe ruim, eu sentia muita culpa quando eu ficava com preguiça de amamentar minha filha, eu sentia culpa quando eu sentia raiva dela chorando, eu senti culpa quando ela nasceu e eu não senti amor incondicional algum. As pessoas falavam, você sente? Eu peguei ela no colo, eu amamentava. O que eu vivenciei com a minha filha foi um momento de encantamento com estranhamento. Ela é minha filha? E aí tinha momentos gostosos, momentos tenebrosos que ela chorava, eu chorava junto. Eu lembro um dia que eu sentei no sofá da minha casa com a minha mãe, Melissa não devia ter nem um mês. Eu sentei aos prantos e eu falei essa frase: Mãe, eu acho que eu acabei com a minha vida, chorando, chorando. Tamanho era o vazio dentro de mim, dessa sensação de o que está no livro, o que eu estou lendo, as teorias, eu não estou conseguindo encaixar minha filha tão bonitinho. E liguei para minha irmã brava, falei, Juliana, vocês mentem para a gente, vocês falam que ser mãe é uma delícia, só posta foto linda amamentando, eu tô aqui com meu peito empedrado. Aí eu lembro que eu peguei uma camiseta, eu cortei aqui assim, ficava andando igual uma índia em casa, né? Um dia eu estava na janela do meu apartamento tomando sol, porque ali alguém me falou, toma sol. Coloquei, ele estava lá com o mamilo no sol, meu marido chegou, Cício, os vizinhos vão ver seu peito. E eu lembro que eu falei assim, não tô nem aí para vizinho, eu tô aí para esse negócio que tá doendo, que tem que cicatrizar. Então, toda aquela harmonia, aquela lindeza, todo aquele glamour que a Cecília grávida vivenciava, ele foi para o ralo quando a Cecília puérpera estava ali, né? E aqui eu retribuo o tamanho da minha angústia, Simone, e o tamanho de tudo isso que eu vivenciei, que foi o meu primeiro puerpério foi muito intenso e um intenso sofrido. Eu retribuo isso muito às expectativas que eu criei, às idealizações e a minha autocobrança de que eu tenho que ser essa mãe desse jeito. A minha filha tem que, mesmo nas entrelinhas, eu não falava isso, mas eu sentia. Ela tem que dormir desse jeito, eu tenho que amamentar em livre demanda, porque assim é melhor para o bebê. E aí eu comecei a pegar todas as minhas bandeiras que eu levantava fervorosamente, comecei a humildemente pegar cada uma delas e colocar, abaixar e olhar para cada uma delas, fazendo uma leitura assim de como é que está para mim. E aí eu entro na amamentação no primeiro momento, a amamentação em livre demanda. É maravilhoso e pode ser fluido, pode ser delicioso, mas eu comecei a sentir raiva de amamentar a Melissa. Então ela começava a chorar, eu colocava ela no peito, mas eu sentia raiva. Quando eu comecei a sentir raiva, eu entendi, não deveria ser assim, tem alguma coisa que está fora do prumo aqui. E aí liguei para uma amiga muito angustiada, e ela é uma amiga muito prática, que tinha uma outra abordagem com o filho dela mais velho. Ela falou, Cissa, é assim, eu vou ir na sua casa agora, eu vou levar minha planilha, eu vou levar minha apostila, é de 3 em 3 horas no relógio, você pega a Melissa, põe no peito direito, 10 minutos, depois no outro, 10 minutos, anota na planilha qual foi o peito que você amamentou por último. Ela levou para mim a planilha e levou a apostila. Eu falei, então tá. Eu estava tão desesperada, tão angustiada, que qualquer resposta que solucionasse a minha angústia, o meu desespero,
eu estava topando experimentar. Ela levou para mim, e aí, o que que eu tenho para dizer sobre isso? Eu me abri para experimentar, mas eu já senti aquela pontada. Que estranho isso, né? Porque a Mel, ela mama muito devagarzinho. Ela mamava e dormia. Eu lembro que eu ficava 1 hora para amamentá-la, e porque ela mamava muito devagarzinho e dava aquela dormidinha, eu tinha que ficar estimulando aqui, né, ela um tempão, mas fui fazer. E aí eu lembro que eu só fiz um dia, essa história do de 3 em 3 horas, de 10 em 10 minutos, aí você tira de cá, tira de lá, porque me trouxe mais angústia ainda do que amamentar do jeito, em livre demanda, do jeito que eu estava interpretando. E aí eu entendi que eu precisava buscar o caminho do meio, né? Um caminho que dissesse mais respeito a mim, à minha filha, ao que faz sentido, ao que fazia sentido para mim e para ela, ao que fosse respeitoso para mim e para ela. Antes da Mel nascer, Simone, eu tinha a bandeira assim, educação respeitosa, o foco é todo na criança, é todo no bebê, é tudo para o bebê. A alimentação e livre demanda é bom para o bebê? É bom para o bebê. Parto natural, né? Eu pensei muito em como eu queria viver a experiência, mas eu entendi muito que para o bebê era, né, era positivo. Aí comecei a ler livros sobre parto na água, e o meu parto foi na água. Então eu tinha aquele scriptzinho muito certinho de tudo que tem, tudo que é o melhor para o bebê e para a criança, eu vou fazer. E aí eu entendi que uma educação respeitosa, ela não é focada só no bebê. Se for, a equação não fecha. Para ser respeitoso com o meu bebê, com o meu filho, com a minha filha, tem que perpassar por um respeito a mim, aos meus valores, a como funciona para mim. E aí eu entendi, deu uma virada de chavinha na minha experiência enquanto mãe, de que eu preciso sim estudar, me abastecer com informação, fazer curso, participar de jornadas, participar de eventos, de grupos, mas eu preciso, sobretudo, filtrar. Isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz. Olha, isso faz sentido, eu experimentei, mas foi tão desrespeitoso comigo, ou mas eu senti que foi tão desrespeitoso com meu filho, que eu achei que fazia sentido, não faz mais. Então, quando eu trago esse tema pela humanização da maternidade, hoje eu levanto uma bandeira fervorosa, Simone, fervorosa, que é pela humanização da maternidade. Leia, estude, busque teorias respeitosas de criação, teorias de busca informação teórica e prática aí de cuidados com o bebê, de amamentação, de educação, né? Por exemplo, vou dar exemplo de algumas que são minhas referências: disciplina positiva, comunicação não violenta, criação com apego, são as minhas referências, abordagem humanista, mas hoje eu tenho muita tranquilidade, muita leveza em ler algo, isso aqui eu não compartilho, tuf, não vou usar. Por exemplo, tem até um baralhinho aqui que eu tenho da disciplina positiva com ferramentas. É um baralhinho, cada carta é uma ferramenta. Várias delas eu nem uso, porque eu nem concordo e não dizem. E aí eu penso assim: se eu fizer isso, vai ser tão forçado que não vai dizer de mim na comunicação com os meus filhos. Então, essa cartinha fica virada para que eu nem me inspiro nela. Quando eu trago pela humanização da maternidade, é no sentido de contar para você que é mãe, né, para você, Simone, que já sabe, porque eu vejo o seu movimento nesse sentido, né? E a gente passou por isso, eu já escutei um pouco você falando e já escutei várias vezes, né, você trazendo a sua experiência também, e para as mães também que vão assistir, né, esse encontro, essa fala em algum momento, leia, estude, busque informação, busque ajuda, busque apoio, mas o termômetro ele é interno. E várias teorias eu fui desconstruindo, várias autoimposições eu fui desconstruindo. Uma delas foi a amamentação. Eu comecei a parar de amamentar em livre demanda, mas eu não deixava minha filha esgoelando, chorando, e não dava ali só daqui 3 horas. Quando eu estava muito cansada, eu acabei de amamentar, ela tá ali com a avó ou com o pai, né? Ela tá ali arrotando, depois de um pouquinho ela chorou, e aí ela tá pedindo meu peito no meu colo,
se eu estava muito cansada, muito esgotada, e se me vinha raiva, e se eu entendia que não era fome, eu olhava naqueles olhinhos de nenenzinho e falava, filha, é, você está incomodada com alguma coisa, está pedindo o peito da mamãe, mas a mamãe te deu mamar há pouco tempo, não é fome, a mamãe está super cansada, você vai ficar agora com o papai e daqui a pouquinho a mamãe volta. E então, desde bebê, eu me comunicava com a minha filha, contando para ela o que estava acontecendo, contando para ela o que eu estava sentindo também. E eu entregava um pouco, ia descansar um pouco, mas era pouco mesmo, que às vezes eu saía assim, 5 minutos, ela estava lá chorando, 10 minutos, mas era respeitoso para mim dar aquela pausa. Deixa eu beber uma água, às vezes eu ia para o banheiro para chorar, às vezes eu descia no térreo do meu prédio, ficava olhando para o céu, uns 5 minutos respirando fundo e voltava, e aí eu ia até ela e dava o peito, às vezes eu conseguia a pessoa que estava me ajudando, ou ela mesma ali no bercinho, ela se acalmava, então eu deixava mais tempo. Eu fui entendendo que era possível Cecília, humanizar o meu processo de criação da minha filha, né? Assim como o parto dela foi humanizado. O que é parto humanizado? É aquele parto que você sabe mais do que ninguém, né, Simone? Assim, é o parto que respeita a mulher, a vontade da mulher, o corpo da mulher, que a mulher junto com a equipe vai escolhendo, ela vai pensando junto, vai escolhendo como ela quer, como faz sentido para ela, como o corpo dela está sentindo. Existe o plano de parto, a gente escreve no plano de parto como eu gostaria que fosse, mas o plano pode mudar, né? Teve uma mãe que eu atendi uma vez que ela falou: meu sonho era ter o parto na água. Eu fiz o meu plano de parto, mas na hora que eu entrei na água, ao longo durante o meu parto, eu me senti mal. Eu falei: não tá bom. Então ela saiu, né? Ela se enxugou ali e ela teve o parto dela de uma outra forma, numa outra posição, num outro contexto. Isso é um parto humanizado, e um parto é possível acontecer um parto no formato de cesariana, super humanizado também, né? Só abrindo esse parênteses bem importante, parto humanizado não é só aquele parto no banquinho, na água, com a luzinha azul. É possível que uma cesariana seja extremamente humanizada, cuidadosa, respeitosa. E aí eu entendi que só faz sentido o meu maternar hoje com a Mel e com o Ian. Ele só é fluido quando eu me respeito também. Quando eu me vejo ali fazendo tudo para eles não se frustrarem, porque eu li que é importante para a criança isso, aquilo, mas eu estou me desrespeitando, não sai, não sai gostoso, não sai positivo nem para eles, né? Então, quando eu falo pela humanização da maternidade, é no sentido de ter as referências é muito importante, né? E eu falo que essas referências, até as referências teóricas, elas são como um trilho ali, um trilho que você escolhe seguir, um caminho que você escolhe seguir. Mas não necessariamente você tem que ficar no trilho o tempo todo, né? Você tem que ir na direção. Existem direções. Então, tem, por exemplo, a disciplina positiva é uma direção. Eu posso escolher essa direção, porque eu quero escutar o meu filho, eu quero validar, eu quero que ele, não quero educá-lo na base da ameaça, do castigo, do bater, então eu vou para essa direção. Mas eu não tenho que incorporar literalmente tudo que eu leio ali. Isso só faz adoecer. E ao longo da minha jornada enquanto psicóloga clínica, né, que atende mães, famílias, eu recebo uma quantidade muito grande de mães adoecidas emocionalmente e que se dizem péssimas mães. Cecília, eu sou uma péssima mãe. Eu estou fazendo tudo errado. O meu filho merecia uma mãe melhor. Eu não sei aonde eu estava com a cabeça quando eu inventei essa história de ser mãe, porque eu não sei ser mãe. E quando eu vou junto com essas mulheres, né, escutando isso e aprofundando o que está por trás dessas falas e desse sentimento que é real, elas realmente se sentem assim, e eu já me senti assim, então eu sei como é forte dentro da gente, o que está por trás disso, dentre outras questões, né, que tem a nossa história de vida também, tem as nossas expectativas, mas dentre uma das fontes que mobilizam isso
é essa cobrança, essa autocobrança de ser como o livro falou, de ser como aquele grupo ali está impondo que seja. Eu fiz parte de vários grupos de mães quando a Mel era bebê, e em um deles eu fui massacrada. Eu fiz uma pergunta. E aí, essa pergunta que eu trouxe, e eu vou até trazer para cá, eu perguntei no grupo assim: vocês furaram a orelhinha da filha de vocês? Quem me indica alguém para furar a orelha? É sofrido para elas? Como é e tal? Eu fui apedrejada. Mas que absurdo! Você vai furar a orelha da sua filha? Isso é mutilação. Eu levei um susto, porque eu falei, uau, tem algo aqui. Aí uma ou duas mães me acolheram e falaram, gente, que isso? Ela fez uma pergunta. Aí o que eu entendi, Simone? Até o nome do grupo era um nome muito radicalzão, assim. Eu li, eu não consegui responder e eu saí do grupo. E eu me senti mal. Eu falei, gente, que medo de falar, que medo de perguntar. E na minha concepção, furar a orelhinha da sua filha é uma coisa que faz parte da cultura, né? Que faz parte ali de uma construção. E aí eu levei um susto danado. Eu falei, nossa, agora a gente tem que pensar muito antes de falar. E eu fui me calando, fui me calando, fui me calando e fui adoecendo emocionalmente. Tive que buscar ajuda mesmo, profissional, para aonde eu fui parar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Até que eu entendi que a gente não só pode, como deve falar do que dói, como não só pode, como deve perguntar: eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? E a gente tem que encontrar um caminho que condiz, que seja condizente com o que a gente acredita, né? Eu entendi que esses caminhos extremistas, eles adoecem e eles emburrecem, porque você olhando para uma forma só, né, e trazendo de uma forma agressiva, impondo como você quer que seja, como tem que ser, como deve ser, você favorece para o adoecimento de outras pessoas, né? E as mães precisam ser escutadas, né, Simone? Precisam ser É, acolhidas, validadas. Só assim os nossos filhos vão ser bem cuidados, eles vão ser escutados, eles vão ser validados. Porque se eu faço uma pergunta e eu sou apedrejada, eu vou entender que, nossa, então eu não posso perguntar, eu tenho que me calar. é E feita de não, errado, né? né? É isso que acontece desses caminhos extremistas, né? Eles fazem a gente de errada, né? E Uhum. isso que você está dizendo, tudo isso, né? É, tem muito a ver com uma coisa, a bandeira que eu levanto, né? Tem uma que eu levanto é de que a mãe tem o seu saber, né? Porque a gente aprende muito de que não é instintivo, muitas coisas da maternidade. Ok, pode ser, realmente tem muita coisa que a gente vai aprender, até a pega da amamentação que você estava falando. Mas a gente tem um saber. Esse saber não significa que a gente não vai precisar de livros, nem de profissionais e nem de ajuda. É um saber aqui daquilo que isso funciona para mim, isso pode funcionar, isso é leve, isso não é leve, que tem a ver com todo esse caminho que você está contando aí, né? Com toda essa sua vulnerabilidade amorosa, essa franqueza. E você está num fluxo super gostoso aí de pensamento, eu não quis te interromper, mas eu quis parar aqui até para te contar o seguinte, né? Que é tão importante isso tudo que você está trazendo, de falar a real, porque num primeiro momento você até mesmo falou, né? A gente recebe a maternidade como muito cor-de-rosa, a história do padecer no paraíso, depois a gente descobre que não é nada disso, que mentiram pra gente, e peraí, estão me enganando, né? E aí? Aí a gente se sente sozinha, porque as pessoas que não contaram a verdade, quando vêm, também vêm muitas vezes em palpites que não acrescentam e que não valorizam o que a gente sabe aqui dentro do que pode funcionar, não trazem uma liberdade de informação de que, olha, como você falou, pode ter essa direção, essa ou aquela, mas percebe aí como que é para você. E esse termômetro que você falou que a gente carrega, eu concordo plenamente, e é super importante que a gente olhe para ele, perceba e ative, porque é ele que vai dizer
de um caminho mais leve ou não, né? E aí tem a Débora aqui no chat, não sei se você está acompanhando, eu vou te contando aqui do que vai aparecendo. Que ela, quando você estava falando da amamentação, de livre demanda, como você fazia, tal, ela trouxe que isso aconteceu com ela também, né? Então é importante trazer tudo isso, porque eu vou arriscar dizer que a maioria vai se identificar, né? E a Camila está dizendo que as mães precisam ser validadas cada uma em sua verdade. Então, só para te contar aqui que né, tem muita gente se identificando e a importância de tudo que você está trazendo. Uhum. Tá, Simone, eu não tô vendo, não consigo ver o chat, então se tiver alguma pergunta, Pode você me deixar, repassa, vou por te trazer. favor. É exatamente isso, Simone, assim, eu sempre falo com as mães e eu tenho isso para mim, para minha vida. Leia, busque, troque, né? Então busca a sua tribo, né? A sua turma. Olha, essas pessoas que falam isso, eu concordo, isso me abastece, isso faz sentido, traz um quentinho no meu coração. Mas nunca acredite assim que aquilo é uma verdade absoluta, né? Eu faço sessões de orientação a pais e mães e eu sempre falo, você não tem que nada que eu estou falando. Eu estou trazendo algumas possibilidades para você experimentar e exatamente o que você falou, e sentir como é para você, como está sendo para sua criança, e se traz leveza, como você falou, Simone, se o coração fica leve, este é o caminho, este é o caminho. E o termômetro, ele é interno. Teve uma vez que eu recebi um casal muito angustiado, Cília, está desesperado, não sabe mais o que fazer, porque o filho tinha 4 anos. Todo mundo falando que tem algum problema e eles muito angustiados. Aí eu já estava até assim, tem alguma coisa aí bem séria. E aí eles trouxeram, porque o nosso filho ele dorme na nossa cama com a gente e a gente está tentando tirar ele da cama, mas aí ele não, ele chora, a gente coloca ele na nossa cama, aquela história da cama compartilhada versus cada um na sua cama, no seu quarto, porque tem o casal e tem individualidade. Aí eu escutei e eu senti que eu precisava contar para essa família como era aqui em casa. Eu falei, ó, antes de trazer, né, qualquer questão teórica ou psicológica, eu queria contar para vocês como que é lá em casa. E aí, quando eu começo a falar de como é lá em casa, as pessoas começam a falar, oh, eu contei para eles, olha, todos os dias os meus filhos, a gente deita na minha cama, meu marido chega em casa bem mais tarde, eu deito no meio, a Mel de um lado, o Ian do outro, dormimos juntos, dormimos assim, eles dormem comigo abraçadinho com os dois na nossa cama, eles adormecem, eu coloco cada um no seu quarto, na sua caminha. No meio da noite, se algum chama, mamãe, eu vou até o quarto de um, deito um pouquinho, faço um carinho, vou no quarto do outro, tem até filhotinho chegou. Vou no quarto do outro, faço um carinho, volto para o meu quarto. Se na hora que um me chama, mamãe, e chama chorando, vou no quarto e falo, quero para sua cama. Eu pego aquele pacotinho quentinho, cheiroso, gostoso, levo lá para minha cama, dormimos juntos. Ou vou para a cama deles um pouquinho, depois volto para minha cama. Ou a gente deita junto para dormir e vai até o dia seguinte. Ou seja, na minha casa, eu tenho o meu quarto com meu marido, a Melissa tem o quartinho dela, o Ian tem o quartinho dele, cada um com a sua cama. Mas tudo bem se um dia dormimos os quatro na nossa cama. Tudo bem se um dia dormir eu, meu marido e a Melissa. Ou eu, meu marido e o Ian. Teve dia que estava eu, a Mel e o Ian na cama. A hora que eu olhei, falei: cadê o marido? Ele revoltou, estava lá no sofá bravo, porque não tinha espaço para ele na cama. E aqui, essa história do dormir tem só um lema por trás de tudo isso. Tem que ser leve, tem que ser gostoso. Eu jamais vou impor aos meus filhos, vocês vão dormir na cama de vocês, porque tem que ser assim. Eu descobri que não tem que nada. O que a gente tem que fazer é entender como tá para mim internamente, como tá para cada um deles, como tá para o meu marido e fazer uma percepção, uma leitura se será que os meus filhos estão aqui dormindo agarradinhos comigo por uma carência minha, e aí eu que quero que eles fiquem aqui, ou porque
é algo fluido. Tem dia que eles estão mais sensíveis, ficam mais próximos. Tem dia que eles estão lá no quartinho deles tranquilos. E isso aqui em casa é leve. Não tem esse tem que ser cama compartilhada e não tem esse tem que ser cada um no seu quarto. Tem que ser leve, tem que ser gostoso. E colo, aconchego, carinho, escuta, abraço, não tem contraindicação, emocionalmente falando. Ah, Cecília, mas a criança vai ficar dependente, se fica dando muito colo, se fica dando muita, conversando muito, acolhendo muito. Pelo contrário, pode ser que enquanto pequenininha, quem olha de fora, olha e fala, nossa, mas os filhos da Cecília são muito dependentes, são muito grudados, muito agarrados. Gente, a hora da criança ser independente, grudada e agarrada, ser dependente, grudada e agarrada, é quando é pequenininho, porque ela é filhote. Vocês conseguem, quando a gente assiste Discovery, sei lá, Animal Planet, né, aqueles, a gente vê lá a leoa com os leõezinhos e acha lindo, né? A gente vê lá a macaca com o macaquinho no colo, eles são filhotes, as crianças são filhotes. Então, a hora de serem de receberem colo, aconchego, ajuda, uma validação, é agora. É, quanto mais colo, aconchego, validação, acolhimento, lá na frente mais independentes serão e mais conectados com a mãe, com o pai, com as raízes, e isso é lindo, né? Mas eu percebo um medo assim de não pode dar colo, tem que colocar no berço para dormir sem ninar. Gente, eu vou contar para vocês, a coisa mais deliciosa para mim era pegar aqueles nenenzinhos e ficar lá, ver se eu vou me privar disso porque eu li não sei lá onde que se você ninar o neném, ele vai acostumar e vai querer sempre o seu colo. Uau, mas ele é um filhote, não é para ele querer sempre o meu colo, não é para a hora para viver isso não é agora. Estranho vai ser se quando os meus filhos tiverem ali 18, 19 anos, eles ficarem encaracolados no meu colo. Aí vai ser estranho. Agora, um bebê recém-nascido. Então, um dia eu testei essa história. Eu vou dar mamar, eu vou pôr para rotar e eu já vou colocar no berço. Ficou faltando alguma coisa para mim, sabe? Aí eu falei, não, é gostoso. E aí um dia minha filha chorou e quando eu coloquei ela no meu colo e fiz assim, ela parou de chorar. Falei, opa, isso funciona. E aí um dia estava eu assim, alguém lá em casa, os pitaqueiros de plantão, as visitas, não, mas você vai acostumar ela a dormir assim, você tá perdida. E aí eu olhei para a pessoa e falei, então deixa eu ficar perdida, porque esse perdido é gostoso demais, deixa eu viver isso aqui. É, é a minha experiência. E a pessoa que falou isso viveu uma outra experiência e tá tudo bem. Ela era uma amiga, é uma amiga, que amamentava o filho com todo amor, colocava para rotar, dava um beijinho, colocava no berço. Aquilo fazia sentido para ela, aquilo era maravilhoso para ela, porque se ela está bem, o bebê vai estar bem. Se eu, Cecília, estou minimamente nos trilhos, porque a gente tem dia que não está bem, tem dias que não está bem, se eu estou minimamente no trilho interno, os meus filhos vão responder a isso e vão estar mais serenos, mais tranquilos. Então, é, eu fecho a minha fala e abro para perguntas e comentários só dizendo isso. A única bandeira que eu levanto hoje é pela humanização da maternidade, né? Experimente e se conecta com o que pulsa dentro de você e como tá para o seu filho. O resto é literalmente fazer assim, lá, sabe? Se não puder fazer isso na frente da sogra, da mãe, faça internamente. E entenda que as pessoas falam com a gente com a melhor das intenções. Elas querem ajudar, elas querem diminuir o nosso sofrimento, elas querem diminuir o peso. Muitas vezes falam de jeitos inadequados, mas é querendo ajudar, né? Então, o foco é dentro, não é fora, né? E eu espero que tenha feito sentido para você de alguma forma. Estou aqui para responder algum comentário, alguma pergunta que tiver. Se tiver, Não tem né? ainda, mas quem quiser colocar, às vezes tem um tempinho para chegar aqui, né?
então o pessoal pode colocar. E, nossa, eu não sei como é que chegou para todo mundo aí, toda essa sua fala, mas para mim foi muito gostoso te ouvir, num fluxo muito gostoso e tudo fazendo muito sentido, reverberando aqui para mim, né, em muitas situações. Eu fui lá na minha memória também de 5 e poucos anos atrás, muita coisa mesmo, assim, tanto da amamentação, em várias coisas, né, por exemplo, na questão do parto que você falou, né, eu tive a experiência de uma cesárea humanizada, né, Uhum. que num outro momento que não cabe aqui eu posso até contar disso, assim, mas você falando me trouxe isso, né, do quanto que às vezes a gente tem um plano, como o de parto que você estava contando, e às vezes pode sair ali fora, né, do trajeto que a gente desenhou. E assim é a vida e assim é a maternidade, né. Muitas vezes a gente, principalmente as mais controladoras, como eu sempre fui e Como tô eu também, soltando isso e cada vez solto mais. mais. Então, a gente faz o plano, tal, tem as idealizações. Antes de engravidar do Miguel, eu já tinha claro que eu quero um parto humanizado, como não, né. E aí, enfim, né, entendo também que os bebês também têm escolhas ali, né, Uhum. e aí saiu fora do planejado, mas o que eu construí ali de um pré-natal humanizado, né, tudo numa linha, num campo, num espaço de muita amorosidade, de muito respeito comigo, como você falou, a gente nunca esquecer da gente, e com o bebê, e isso trouxe uma experiência que, é claro, tem sim uma frustração por ter sido uma cesárea, não vou mentir, mas que ela foi cuidada, ela foi respeitosa no tempo do nascimento do bebê, porque assim também foi possível, enfim, né. Isso só para contar o quanto que eu concordo plenamente e eu imagino que muitas das pessoas que eu estão vendo aqui agora ou vão ver depois vão também se identificar e a sua fala trouxe lembranças para poder validar ou muitas vezes até para dizer: "Ok, não funcionou ali para mim". E, tudo muito bacana do que você estava dizendo e eu achei, assim, olha, de reverenciar no sentido especialmente, assim, é para o bebê, mas é para a mãe também, né. Todo esse nosso olhar, esse cuidado, não pode deixar de ser para a mãe. A gente com a gente mesma e quem trabalha também com mulheres, né, na maternidade, na gestação, não deixar de ter esse olhar para a mãe. Eu diria até que em primeiro lugar, porque se a mãe está bem, o bebê vai ter esse espaço de bem cuidado também, né. O bebê ou a criança, né? A gente tá falando de bebê, criança. É, Primeiro é a sim, mãe, é como você tá. Primeiro exatamente. é sobre você. Cecília, é muita birra, muito grito, muito choro. O foco primeiro é como você está. Com você, com a sua vida, com a sua criança, como você está comunicando com você, com a sua criança. Primeiro é a mãe. Cuidar de uma criança perpassa pelo cuidado com a mãe, né? Ou com a pessoa cuidadora, com a figura que está cuidando da criança, né? E E você tem trouxe uma coisa importante, Simone, né? Quando você trouxe da sua cesárea, trouxe frustração? Trouxe. É muito importante olhar para isso. Quais foram as nossas expectativas isso. e quais delas foram frustradas? Não é para negar, fingir que não, tá ótimo e tal, nasceu com saúde. O discurso é muito esse, né? Assim, o importante é você estar viva, o bebê tá vivo. É importante, óbvio, fundamental, mas como é que é para você? Como foi para você desconstruir isso aí? Porque a gente só se liberta dessas amarras emocionais quando a gente olha, caramba, foi muito ruim, eu precisei chorar. Uma amigona, minha melhor amiga, ela idealizou o parto normal, não era natural, era normal. E ela teve o azar ali, ou a inocência, de escolher um médico cesarista daqueles mesmos, né? Daqueles que ela estava ali no começo da primeira etapa do parto dela, ali latente, e aí começou um pouquinho a ter aquelas contrações mais fortes. Ele, ó, já tem, e o médico falou assim com ela, já tem 5 horas. Se a gente fizer uma cesariana, eu garanto que ele nasce vivo. Quando ele falou isso, e ele falou com essa. O marido dela estava do lado e falou assim:
minha filha, o negócio agora não é sobre você, o seu desejo, é sobre o meu filho. Então nós vamos lá. E aí ela disse que ela chegou para o médico, para o marido, para a enfermeira, e falou assim: gente, eu preciso só de 1 minuto sozinha aqui. Vocês me dão licença? E aí ela falou que ela chorou, chorou, sabe aquele choro de gritar, de soluçar? E, e aí ela falou: pronto, agora eu posso ir para lá. É preciso chorar as nossas frustrações, né? Não é negar, romantizar, maquiar. Eu idealizei isso, não saiu como eu queria e como isso dói, como isso doeu. Eu preciso olhar para isso, eu preciso falar disso. Sempre vai trazer uma pontadinha de não foi assim, mas a gente aprende a ressignificar, né, Simone? Então, acho que é importante trazer isso. E os nossos filhos vêm o tempo todo mobilizando na gente isso de eu idealizei isso, foi assim. Eu preciso falar disso, eu preciso em algum espaço com alguém, seja com uma mãe, com um grupo de mães, seja na minha terapia, seja eu escrevendo no meu diário, mas eu preciso colocar para fora isso para que eu consiga aceitar a maternidade como ela é, para que eu consiga aceitar o meu filho como ele é e não como eu idealizei que ele seria, né? Sim, super importante mesmo. Aí a Débora colocou aqui, me identifiquei muito com a fala da Cecília, muito obrigada por reforçar meus pensamentos sobre a maternidade. Aí a Regina disse que muito lindo e real toda a sua fala, Cecília. E a Débora, de novo, a criança é o reflexo de como estamos e do que somos, Sim. né? Então, é bem nesse sentido mesmo. Uhum. Enfim, se alguém tiver mais uma pergunta, pode trazer aqui. A gente poderia ficar horas aqui, né? Dá vontade de trazer Tem um mais. cronograma, né? Eu tô de olho no horário aqui também, porque É, tem outra, a outra gente tem. fala. E não é à toa que chama maratona mesmo, né? Porque são várias falas e tal, uma maneira de trazer aí um pouquinho de cada olhar, de cada abordagem. Uma vai acrescentando a outra, vai ser bem legal para quem puder acompanhar. Uhum. Cecília, muito obrigada, muito mesmo, de verdade, assim. Eu tenho certeza de que tudo isso que você trouxe aqui, só um aperitivo, né? Você tem muito mais para trazer, mas já foi uma contribuição, assim, de abrir um espaço tão grande, né? Especialmente por toda essa vulnerabilidade, né, que você trouxe de falar das suas próprias questões e como é que você foi se desenrolando nisso e tal. E isso abre um espaço para as outras mães poderem olhar também e perceberem que tem sim uma luz, né, no túnel, porque muitas vezes essa luzinha ela não é muito colocada pelas pessoas que às vezes ficam próximas de muitos lares aí, né? Sei disso porque eu ouço isso de muitas clientes também. Sim. Então, você vir aqui trazer tudo isso dessa maneira tão respeitosa, tão gentil, e tão da sua própria prática, tanto pessoal quanto profissional, isso faz toda a diferença. E aí eu convido todo mundo a te acompanhar. Você quer deixar aqui o seu Instagram ou alguma outra maneira das pessoas te encontrarem? Primeiro, deixa eu agradecer também, né, Simone, falar disso é muito caro para mim, né? Eu vejo muito sentido em fazer isso. Eu sinto que quando eu falo da minha vulnerabilidade mesmo, eu me conecto com as mães reais, porque eu sou uma mãe real, total real, né? Com as dores, com as angústias, com os medos e com as delícias também. E eu te agradeço muito pelo convite, acho a sua iniciativa muito especial. E eu sinto, né, que você aí, com a chegada do segundo filhote, isso mobilizou em você uma potência diferente. E eu sei que era um desejo grande seu, né? Assim, eu lembro do seu projeto de vida e te ver, né, criando esse evento grande nesse momento. É tão gostoso, é tão bonito, assim, eu te agradeço por ter lembrado de mim, por ter me inserido aí no cronograma. Foi muito especial estar aqui com vocês. Agradeço muito. E então, eu tenho um canal no YouTube, que é Cecília Antipoff, e no Instagram também, né? Cecília Antipoff underline, tem aquele underlinezinho ali. E aí lá eu coloco conteúdos quase todos os dias, no YouTube quase toda semana. Estou me organizando para ter uma frequência maior. E é isso, a gente se vê, né, nas redes sociais, mas obrigada pelo Aham. convite, Simone. Muito lindo, muito linda a maratona. Viu? Obrigada por me convidar.
Obrigada também. Obrigada a todo mundo que participou aqui, quem vai vir depois também. Continuem acompanhando, a gente vai sair dessa live agora e vai abrir uma outra aqui no Facebook, e assim Uhum. vai ser na sequência. Então, beijo grande para todo mundo, para você, Tchau, gente. Cecília. Obrigada pela presença de vocês também. Tchau. Até.